Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o cálculo de determinantes com o auxílio do Scilab 5. Então aqui nós temos um exemplo de cálculo de determinante de matriz de ordem 2. Então para a gente inserir a matriz no Scilab, procedimento lá na linha de comandos do Scilab é de dar um nome para a matriz, aqui matriz A, espaço igual, espaço colchete. Aí nós vamos colocar aqui, matriz é uma matriz 2 de ordem 2. Então coloca os elementos 1, 2, ponto e vírgula, 3 e 4. Entre cada número a gente deixa um espaço. Fecha o colchete e dá Enter. Quando você clicar o Enter, você vai ter a apresentação da matriz. Se você quiser calcular o determinante dessa matriz, o que a gente fala? Nós vamos dar o nome de det-A, Isso aqui vai ser igual ao det, espaço, abre parêntese, o nome da matriz, fecha parêntese. Então percebam que primeiro nós colocamos um nome nessa matriz, e aí depois a gente pede para calcular o determinante daquele nome que você atribuiu a essa matriz. Teclando Enter, o Scilab já fornece o resultado. Só para recordarmos, se a gente fosse calcular isso manualmente, então nós teríamos a regra de Sarrus, onde nós faríamos 1 vezes 4 e isso aqui subtraindo de 3 vezes 2. Ok? Então faria a ida, 1 vezes 4, 4, menos 3 vezes 2, 6. 4 menos 6 equivale a menos 2, que é o valor apresentado pelo Scilab. E se a matriz for uma matriz de ordem 3? Essa regra de Sarrus ela também pode ser aplicada para uma matriz de ordem 3. Então aqui nós temos uma matriz 1, 2, 5, 0, 1, 3, menos 1, 0, menos 2. Então a primeira coisa que a gente faz é copiar a primeira e a segunda colunas, repete as 3 colunas e copia novamente a primeira e a segunda coluna. Feito isso, aí nós fazemos as multiplicações nesse sentido, somando os resultados de cada uma dessas multiplicações, e depois a gente faz a multiplicação subtraindo os resultados e a multiplicação nesse sentido aqui que nós indicamos na tela. Então nós teríamos, após efetuarmos essas contas, 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 negativos, menos 2. Depois, nós vamos fazer 2 vezes 3, 6, menos 1, vezes menos 1, dá menos 6. 5 vezes 0, 0. Aí, subtrai, pegamos aqui a subtração, e aí fazemos as multiplicações da volta, seria esse sentido. Subtraindo todos os resultados dessas multiplicações. Então tem o menos da regra, e o menos do número. Então se eu fizer aqui 5 vezes 1, 5, vezes menos 1, menos 5. Então tem aqui o menos 5, só que tem o menos aqui também da regra. Depois, se nós fizermos 1 vezes 3, 3 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0, 0, menos 2 dá 0. Então fazendo aqui menos 2 com menos 6 dá menos 8. Menos menos 5, vai ficar menos com menos dá positivo. Menos 8 mais 5, menos 3. E para calcularmos esse determinante usando o Scilab, então o que a gente faz? Inicialmente, nós vamos atribuir um nome para essa matriz. Então vamos chamar aqui de matriz B. Então, digitando lá a linha de comando, B espaço igual, espaço abre colchete. Aí nós vamos digitar a primeira linha da matriz, ponto e vírgula, a segunda linha da matriz, ponto e vírgula,
e a terceira linha da matriz ponto e vírgula. Lembrando que todos esses números devem ficar com um espaço. Quando eu vou passar de um número para o outro, eu teclo a barra de espaço. Teclando Enter, então nós vamos ter aqui a apresentação da matriz B. Então nós já, inserimos essa matriz na memória do Scilab. Para calcularmos o determinante, vamos denominar det_b é igual ao det, abre parênteses, o nome da matriz que você quer calcular, que seria 27. Então, o Scilab já apresenta o resultado. Ele é muito útil para você conferir, vamos supor, você fez uma lista de exercícios envolvendo determinantes, quer conferir se os resultados estão corretos. Você pode usar o Scilab para fazer essa conferência. E quando o determinante ele for o determinante de uma matriz de ordem maior que 3? Então, só para a gente recordar, pegamos aqui uma matriz de ordem 4. Ela tem 4 linhas e 4 colunas. Inicialmente, para a gente calcular esse determinante, nós vamos escolher uma linha ou uma coluna, qualquer. Então, em particular, se a gente escolher essa linha, então nós temos, escolhemos a linha e nós vamos pegar cada elemento dessa linha e calcular o que a gente chama de menor complementar do elemento. Então, pegando inicialmente o número 2, o que a gente tem? Se a gente quiser calcular o menor complementar do número 2, ele está na segunda linha, primeira coluna. Então, por isso que a posição dele na matriz é chamado de A21, que é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. O menor complementar dele a gente vai chamar de D21. Ele vai ser obtido como? Você vai nessa matriz e você vai descartar a primeira coluna e a segunda linha. O que sobra, então, seriam os elementos 0, 2, menos 1, que nós já colocamos aqui. Depois, 0, 2 e 3. E menos 1, 0 e 2. Isso vai formar uma nova matriz. O menor complementar é o quê? É o determinante dessa nova matriz. Calculando, então, esse determinante pela regra de Sarrus, nós mantemos a primeira, a segunda e a terceira coluna e repetimos a primeira e a segunda coluna. Efetuando os procedimentos, então nós vamos chegar aqui, o D21 vale menos 8. Fazendo a mesma coisa para o D22. O que nós faríamos então para o D22? Nós vamos eliminar a segunda coluna e a segunda linha. E aí o que sobra, a gente monta aquela matriz para calcular o D22. Então vai ficar 1, 2 e menos 1, 0, 2 e 3, 1, 0 e 2. 1, 2 menos 1, 0, 2, 3, 1, 0 e 2. Calculando o determinante, utilizando a regra de Sarrus, nós chegamos que o D22 vai ser, o resultado disso vai ser 12. Eliminando agora terceira coluna, segunda linha, nós obtemos essa matriz. O determinante dela é o menor complementar, D23. Calculando esse determinante pela regra de Sarrus, nós vamos chegar em 3. Do mesmo modo, eliminando na matriz inicial, na matriz 4×4, a segunda linha e a quarta coluna, nós temos a matriz 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, menos 1, 0. Calculando o determinante dela, usando a regra de Sarrus, nós vamos chegar no valor 2. Muito bem. E agora? O determinante da matriz A, que é a nossa matriz original aqui, do início do exercício, como que ele é definido? Então, o determinante dessa matriz, pelo teorema de Laplace, ele vai ser dado pelo
o cofator de D21 vezes o número que está na posição A21, o cofator de D22 vezes o número que está na posição A22 e assim por diante, até o A24. Essa escrita, né, a gente dá o nome de Teorema de Laplace. O cofator, ele seria essa operaçãozinha aqui, ó, menos 1 elevado ao índice, né, que esse elemento está ocupando. No caso, o número 2, lá na matriz original, ele está na segunda linha e primeira coluna. Então, a gente soma aqui, ó, menos 1 elevado à linha a qual esse elemento se encontra, mais a coluna. E a gente faz a mesma coisa, sempre somando aqui a linha que o elemento se encontra, mais a coluna. E aqui a gente coloca o número que ocupa aquela posição. E observe que esses valores, eles são os valores que a gente encontrou quando a gente calculou, né, o menor complementar de cada um deles. Fazendo então essas operações, a gente chega que o determinante de A, né, ele vai valer 15. Ok? Então esse é o procedimento para a gente fazer o cálculo de um determinante de uma matriz de ordem 4, como nesse exemplo, manualmente. E como é que a gente faria isso no Scilab? Muito bem, para a gente fazer isso então utilizando o Scilab, a primeira coisa que a gente faz é dar um nome para a matriz, matriz A, e inserir aqui todos os elementos da matriz. Quando você teclar Enter, você vai ter a matriz definida. Para você calcular o determinante, então você atribui o nome de det A para a operação. Determinante da matriz que você atribuiu o nome. Teclando Enter, nós vamos chegar no 15, que é o mesmo resultado que nós tínhamos encontrado anteriormente. Então fica aí a dica, o Scilab é uma excelente ferramenta para você trabalhar com determinantes de matriz de ordem 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Lembrando que essas matrizes de ordem 5, ordem 6, elas seriam bastante complicadas, demandaria muito tempo para você fazer esse cálculo manualmente. E com o Scilab você faz isso em questão de segundos. Basta inserir a matriz e inserir o comando determinante que o Scilab já faz essa operação para você. Até a próxima, pessoal.